Tem uma entidade malévola na casa. Você está prestes a ver pessoas reais. Eu fiquei totalmente apavorado. Revivendo encontros paranormais horripilantes pela primeira vez. A gente estava vivendo no inferno. Com seus objetos pessoais possuídos por espíritos. Na verdade, aquela foto era do mal. Eu escondi isso por 30 anos. Prepare-se para sentir medo. Sobrevivente paranormal. Assombrações infantis. Dia 8, História 22. Nós compramos a nossa casa em 88 e demolimos a casa original e construímos a nova em setembro de 99. Eu deixei o meu emprego como projetista, que era o meu trabalho fazia quase 11 anos, e me demiti para poder cuidar do meu filho. O Jeremias tinha uns 2 anos quando começou a falar as primeiras palavras. Eu perguntava, o que você está fazendo? E ele falava, brincando com o Eli. E eu, quem é Eli? Meu amigo. E eu falava, tá bom. Então, alguns amigos meus já tinham me falado que crianças costumam ter amigos imaginários. Então eu perguntava, como é o Eli? E ele respondia, o cabelo dele é da cor do da tia Tem, ou seja, loiro. O cabelo da minha irmã é bem loiro. Os olhos são iguais aos seus, então seriam azuis. Ele disse que usava suspensórios. Eu falava, nossa, quantos detalhes. E ele, mamãe, é meu amigo. Eu achei que aquilo fosse bastante normal para um filho único. Mas Mandy estava para descobrir que não tinha nada de normal em Eli. Um dia, meu filho estava na escola e eu estava sozinha, limpando a casa, fazendo as minhas tarefas. E eu ouvi uma risadinha. Foi muito clara. E na hora eu pensei, eu ouvi isso mesmo? Não tinha ninguém lá. Eu não sabia se era paranormal ou se era a minha imaginação. As dúvidas de Mandy seriam testadas poucas noites depois. Era um dia de semana, à noite. Meu marido estava dormindo na cama comigo e meu filho na dele. E na minha orelha direita, do lado da minha cama, eu ouvi, tipo, uma criança falando, mamãe. Foi apavorante. E eu só pensei, o que meu filho está fazendo? Por que ele está acordado agora? E eu pensei, como mãe, por que você está acordado? E ele não estava lá. Eu ignorei por muito tempo, porque na minha cabeça era tipo, até eu ter uma prova concreta, enquanto não aparecer na minha frente, isso não existe. As preocupações de Mandy aumentaram quando ela começou a ouvir vozes de adultos também. Várias vezes, quando eu estava sozinha em casa, eu ouvia o que pareciam ser conversas abafadas entre um homem e uma mulher, quase como se fosse uma briga. E eu ouvia passos no corredor.
no quarto do meu filho tinha um pianinho. Daqueles de brinquedo. Eu ouvi ele tocando e achava que estava ficando louca. Meu marido voltava do trabalho. Eu explicava essas coisas pra ele e ele só fazia essa cara e tipo... Escuta, você fica em casa sozinho o dia inteiro, sua mente cria esses barulhos. E eu pensava, deve ser isso mesmo. Eu tenho uma caixinha de música antiga. E ouvi ela tocar. Quando eu fui ver, ela estava aberta em cima da cômoda. Eu sei que a tampa dela não abre sozinha. Para ela tocar, você tem que abrir a travinha da tampa. Ninguém acreditava em mim. Meu marido achava que eu estava ficando maluca e... sabe, meu filho não tinha mais o amiguinho dele. Ele já estava numa idade em que nada mais de estranho acontecia com ele. E eu pensei, por que eu ainda ouço essas coisas? Eu estava desesperada. Eu faria qualquer coisa para poder me livrar daquilo. E um dia eu surtei. Anda, aparece! Vai, aparece logo! Era um menino de uns 4 ou 5 anos. Exatamente como meu filho descreveu. Eu tinha visto a criança que meu filho falou que era o Eli. E foi então que eu pensei, mas isso é possível? Será que isso é mesmo possível? E... eu fiquei tão incomodada, fiquei muito apavorada. Eu tinha tantas dúvidas. Eu tinha que saber quem era aquela criança e o que ela queria e como ele morreu. Eu pesquisei o histórico das escrituras da propriedade. Por volta de 1860, a propriedade pertencia à família Derenberger. Eles tinham vindo da Alemanha. Eles tinham 13 filhos. 5 das crianças morreram dentro da propriedade. Espancadas. Sofreram traumas na cabeça. Comecei a ler o nome das crianças. Elijah Derenberger. Apelido Eli Derenberger. Eu fiquei muito arrasada. Eu tinha provas concretas na minha frente do que tinha acontecido na minha propriedade. Os espíritos infantis têm o costume de se apegar ao mundo material depois de uma morte traumática porque eles ainda não sabem direito onde estão quando morrem e, para eles, é muito difícil cruzar. Eles não entendem muito bem como é o processo. Espíritos de crianças ficam procurando os pais e as pessoas que eles amam e, assim que eles cruzam, depois de uma morte traumática, eles não encontram a família. Então, eles costumam vagar procurando alguma resposta sobre o paradeiro da família. Lidar com o espírito de Eli foi muito traumático para Mandy. Mas nada teria preparado ela para o que viria em seguida. Meu marido foi para o trabalho. Meu filho tinha ido para a escola. E eu fui para o banheiro tomar um banho.
E aí os espíritos derrubaram os frascos da prateleira. E eu fui ficando com medo. Eu estava apavorada. Então, eu rezei. Eu implorei para Deus. Eu pedi, Deus, me ajuda agora. E vi a silhueta de um homem. Ele usava uma cartola e era todo escuro. E eu coloquei uma toalha no cabelo, corri para vestir o meu pijama e nesse dia ele me expulsou de casa. Quando uma pessoa abandona a própria casa devido a uma assombração, é possível que a entidade se fortaleça ainda mais com essa situação. Psicologicamente, ela pensa que ganhou um território. O melhor a se fazer em caso de assombração é permanecer na casa. Não é para entregar sua vida ou a propriedade para ela, mas como uma forma de confronto e abençoar a casa para ela ir embora. Eu fui para casa de uma amiga e lembro que eu chorei o caminho todo até chegar lá. E ela disse, tem que abençoar. Tem que pedir para Jack abençoar a sua casa agora. Às vezes, quando eu chego na casa, eu vejo algumas imagens. E aí, sempre que eu entrava na casa dela, eu via algumas dessas coisas. A energia me pegava, era pesada demais. E dava pra sentir que tinha... Dava pra sentir que tinha sempre alguém atrás de você. Parecia que a qualquer momento alguém ia te assustar. Ela falou que tinha um homem. Dava pra sentir que o homem não era bom. O pai não era uma pessoa do bem. Era um homem muito sério, que era rígido com as crianças. Ela defumou com o incenso. Nós fomos em cada cômodo, cada canto da casa. E conforme a gente avançava, foi ficando mais pesado. A energia estava pesada. E quando a gente foi do andar de cima pro andar de baixo, eu senti a presença. Eu senti ele lá. E quando a gente desceu, eu quis avisar, deixar claro que essa era a nossa situação. Ele estava lá embaixo, nada contente com a gente estar fazendo isso. Eu vi exatamente a mesma figura escura. Um vulto. A mesma figura que eu tinha visto no banheiro. O tempo todo, eu não parava de rezar. Eu fiquei rezando pela minha casa, pelo meu marido, pelo meu filho. E vi ele avançar, como uma mão. Eu pedi pra ela ajudar a gritar e mandar ele embora. E daí, finalmente, ele... simplesmente desapareceu e foi embora na mesma hora. Todo o ambiente ficou leve. Toda a casa estava suave, estava em paz. Eu aprendi que os espíritos existem e que nem todos são bons. Eu aprendi que ver espíritos não é loucura. Talvez você não creia, mas a história de Mandy foi tranquila. Pelo menos o espírito da criança assassinada não feriu fisicamente Mandy ou sua família. Mas Frank Madrid não teve a mesma sorte em sua experiência. História 6. Meu pai era da Marinha, então a gente morava em National City. National City é uma cidade próxima a San Diego, com casas vitorianas, mas pequenas. E eu me lembro de tudo na cidade ser bem antigo. Era uma cidade meio sinistra.
Em 67, a família de Frank Madrid tinha acabado de se mudar. Quando você se muda muito, fazer amigos é muito complicado. Você tem que ter sorte. O nosso pai era da Marinha e se mudava muito. E o Frank nasceu muito longe, na Virgínia. Eu não tinha nenhum amigo no bairro. Um dia eu estava pedalando e vi um menininho na rua, na frente de uma casa de esquina. Eu fui até ele e falei oi, a gente conversou e eu achei ele bem amigável, achei ele meio solitário e assustado. Por algum motivo, ele era bem quieto, muito introvertido. Eu me despedi e fui para casa. No dia seguinte, vi ele de novo, então fui até lá e conversei com ele. Nosso pai viajava muito e o Frank já era mais velho. Então, ele meio que se apegava ao primeiro amigo que encontrasse, por ter necessidade de ter alguém com quem socializar, com quem brincar. Enfim, eu acho que era muito intenso, muito rápido. Depois de um tempo falando com ele, alguns dias, ele começou a se soltar e a gente se divertia. Éramos uma dupla normal de amigos, sabe? A gente brincava e dava risada. Frank gostou de seu novo amigo, mesmo ele sendo um pouco estranho. Eu nunca vi ele segurar nada. Ele usava o dedo como arma e tal. Eu tinha as minhas de plástico. Ele nunca pegava. Às vezes eu levava uns brinquedos pra gente brincar, mas ele nunca pegava nenhum deles, nem encostava. Ele parecia ter medo. Para mim, parecia que ele tinha medo dos pais dele descobrirem que ele brincava comigo e com os brinquedos. Foi essa a impressão que eu tive na época. Mas, como eu era bem novo, eu não dei muita atenção para isso, porque eu não queria perder meu amigo. Eu não queria causar problemas para ele. De qualquer forma, era cada vez mais óbvio para Frank que seu novo amigo escondia alguma coisa. Tem aquele momento que você cansa, começa a suar, tem calor, sede. E uma hora eu pedi para tomar água na casa dele. Não. Por quê? É só um gole d'água. Você não pode entrar. Por que eu não posso entrar? Porque meus pais não deixam ninguém entrar em casa. Então você pode pegar para mim? Não. Por que não? Porque eu não posso entrar agora. Então, sabe, isso é muito confuso para uma criança. Eu quero um copo d'água, você não vai pegar para mim, sabe? Isso te deixa chateado, entende? Então, fui embora para casa tomar minha água. A briga sobre o copo d'água teve impacto imediato na amizade dos garotos. Depois disso, tudo mudou. Ele começou a ficar mais fechado, ele já não ria mais. A gente já não se divertia como antes. Um dia, eu fui até lá para brincar e, sabe, fazia tempo que eu não aparecia, então ele gostou porque ele falou, achei uma coisa. É? Achou o quê? Achei um machado bem aqui. Então, a gente foi até lá, ele mostrou onde tinha achado uma machadinha velha. Era uma machadinha muito velha, antiga, toda enferrujada, deixada lá meio que enterrada. Ele falou, pega, vamos cortar alguma coisa. E eu falei, não, eu não vou pegar isso. E ele pareceu irritado e aí ele insistiu bastante. Pega logo, vamos cortar a madeira. Para satisfazer ele, eu disse, tá bom, e peguei. E a gente foi até um toco que tinha lá jogado. E ele mandou eu cortar e eu falei, não tô afim de cortar. Corta você. Ele falou que não podia. E por que não? Por que não? E eu
Tá bom, eu corto. Peguei o machado. O machado acertou a terra, o cascalho e a madeira. E um pouco do cascalho espirrou no meu olho. De repente, tudo ficou branco, com manchas vermelhas. Eu corri para casa porque eu não estava enxergando nada. Uma coisa que ficou marcada, que nunca vou esquecer, foi a gargalhada horripilante que ele deu quando eu saí correndo. Essa gargalhada me seguiu até em casa. Quando cheguei lá, meus pais me levaram para o hospital e eu precisei de 9 cirurgias maiores e 4 pequenas por causa disso. Eles não tinham a tecnologia que tem hoje, então não deu para colar a retina. O incidente deixou Frank cego do olho direito pelo resto da vida. Se importaria de tirar os óculos? Só pra gente ver? Eu não te vejo, mas tudo bem. Então, escuta isso. Plástico. Quando eu ouvia sobre o acidente do Frank, ele sempre envolvia o garoto da esquina. Quer dizer, são tantas coisas que eu não entendia na época porque era muito novo. Quando lembro sobre aquela época, as roupas dele, a camiseta listrada vermelha e branca, a calça jeans dobrada na barra e os tênis pretos com bolas brancas do lado. Todas as vezes que vi ele, estava usando a mesma roupa o tempo todo. Quando eu penso na casa, ninguém morava lá. Estava abandonada. Meu amigo de infância, aquele menino que só eu conseguia ver, era o espírito de uma criança. As crianças são condicionadas pelos pais ou pela sociedade a não acreditar no paranormal. Para elas, são crianças de verdade. Quando as crianças encontram espíritos infantis, acreditam de verdade que eles são reais. Então, elas são muito abertas e aceitam os espíritos sem qualquer resistência. Ele foi muito aberto. Ele estava... Eu não quero dizer desesperado, porque é estranho, mas... Nessa situação faz sentido. Ele estava desesperado por um amigo. Ele queria uma companhia num lugar onde ele não conhecia ninguém. Eu acho que o garoto morreu naquela casa e acho que os pais ficaram tão arrasados com isso que se mudaram. E a energia continua lá, o espírito ou o que quer que seja. Ele se apegou ao que conhecia e ele só conhecia aquela casa. Eu nunca voltei lá para ver se ele estava ou não na casa. Eu quis me afastar daquele lugar, não quis mais nada com ele. Só a distância. Eu nunca esqueço da gargalhada. Eu nunca consegui esquecer a gargalhada. Muitos anos depois, Frank teve outro encontro paranormal. Parecia que a gente já se conhecia. Eu fui falar com ele e, enquanto eu falava, ele começou a sumir, a ficar transparente e desapareceu bem na minha frente. Do nada. Podia muito bem ser o menino da esquina, já mais velho.
É possível que o espírito da criança tenha envelhecido no mundo espiritual e voltado para fazer uma visita, para mostrar para ele, tipo, olha só, eu também cresci, é bom te ver de novo, esse tipo de coisa. Mas também é possível que o espírito da criança tenha pedido para um espírito adulto fazer a visita porque seria mais aceitável ou compreensível. O cara estava parado no meio da rua e olhando diretamente para o Frank. O espírito sabia quem ele era. Como a amizade deles na infância foi intensa, isso seria um reencontro. Se o acidente foi intencional, essa pessoa diria, eu te peguei. E se não foi intencional, um acidente de verdade, eu esperaria que ele dissesse, eu sinto muito pelo que aconteceu. E não desaparecer do nada. Eles tinham um assunto para resolver. Não foi com boa intenção. Frank nunca vai esquecer dessa experiência. Seu olho faz ele lembrar do seu espírito amigo todos os dias. Tem gente que diz que os espíritos não podem te fazer mal, mas eles podem causar um efeito prejudicial. Ele vai me assombrar por toda a minha vida. Eu só tenho que aceitar. A presença de espíritos de crianças mortas nunca deve ser ignorada. Eles costumam ser o sinal de que um portal para o mundo espiritual foi aberto. História 14, claquete. Meu marido perdeu o emprego por uma dor nas costas. Eu fui diagnosticada com doença de Crohn há muito tempo e fiquei muito mal, não podia trabalhar. A gente precisava de uma casa, então a gente pegou um empréstimo especial que existia para veteranos do exército. A gente teve o primeiro filho, o Jordan, logo quando a gente se mudou. A primeira coisa que eu me lembro é não conseguir levar o colchão para cima. O espaço era muito estreito. A gente teve que dormir no sofá-cama. Eu acordei com cheiro de flores, de rosas. Eu sou cristã e eu sempre ouvi falar que o cheiro de flores ou de rosas é do Espírito Santo. Então eu tentei pensar que era algo assim, mas eu não senti... alívio, porque parecia mais um cheiro de enterro, de morte. Era o cheiro da morte. Eu fiquei incomodada. Tão incomodada que toda hora eu pensava, eu não me sinto na minha casa. Eu não conseguia entender direito o que eu sentia de estranho na casa. Não fazia muito tempo que a família morava na casa quando Dom percebeu que Jordan estava com um comportamento estranho. O Jordan estava brincando na escada, no corredor da casa. Embaixo dela tinha uma cadeira de balanço. O Jordan pegou a cadeira, ficou balançando e falou, bebê machucou, bebê machucou, bebê machucou, bebê machucou, várias vezes. E eu perguntei o que ele queria dizer. Bebê machucou. E ele falou, a bebê machucou. Ele falou que tinha uma menininha lá em cima, no topo da escada. Eu não fazia ideia do que ele estava falando. Daí eu falei, eu não tô vendo ela. Ele falou, olha mamãe, é a Ali. A Ali era a filha da vizinha que tinha falecido. Eu fiquei sabendo sobre a Ali, acho que um mês depois de me mudar. Ela tinha falecido aos 4 anos de idade. Foi algum tipo de vírus e ela chegou a ser medicada, mas morreu em casa.
O Jordan nunca tinha ouvido nem falar no nome dela. Não tinha como ele saber, mas não foi a primeira vez que ele falou alguma coisa desse tipo para mim. Preocupada com o comportamento de Jordan, Dawn recorreu a uma nova amiga. E então ela me disse que era praticante de bruxaria. Ela disse que se eu usasse o tarô, talvez eu conseguisse alguma resposta. Ela me deu um livro com as cartas. Eu levei para casa e comecei a usar. Eu fazia perguntas para as cartas. Eu me perguntava se ele tinha mesmo visto a Ali e o que ele tinha visto. Pode ser perigoso tentar usar ferramentas de adivinhação como o tarô. Se não tiver o conhecimento ou se não souber usar a ferramenta, você pode acabar abrindo um portal, atrair assombrações, entidades podem passar e elas podem se apegar às pessoas que estão usando essas ferramentas. A brincadeira de Dawn com o tarô pareceu piorar a situação. Com o Jordan, ninguém ficava confortável no quarto dele. Ninguém conseguia ficar nele. O Jordan não queria dormir no quarto. Ele disse que viu uma família inteira com a mãe, um filho e uma filha com buracos de bala na cabeça. E de repente todo mundo sumiu e só ficou um que ele chamava de o homem. E o homem era um homem mau. O homem falava coisas horríveis e pedia para ele me falar coisas pavorosas. O homem disse que enquanto eu morasse na casa, ele ia me deixar doente, que eu nunca iria me curar. Meu marido sugeriu fazer uma gravação para ver o que tinha no quarto do Jordan. Eu achei que era uma boa ideia, não tinha ninguém em casa e eu coloquei a câmera no quarto, em cima da Bíblia. Quando eu voltei a fita e reproduzi a gravação, eu ouvi o pior. Eu nem sei como, eu ainda ouço, foi a coisa mais horripilante que eu já ouvi na vida. Foi a coisa mais maligna que eu já ouvi na vida. Tá gravado na minha mente até hoje. Me deu medo porque eu pensei, o que foi que eu fiz para abrir essa porta? Apavorada, Dawn começou a pensar em maneiras de proteger sua família. Eu aprendi algumas preces de proteção, tipo o Salmo 91. Eu estava dando banho no Jordan. E de repente os olhos dele estavam diferentes. Ele estava com um olhar sinistro. E ele pareceu ficar muito forte. Não era... Eu sabia que aquele não era meu filho. O Senhor é meu pastor e nada me faltará. Deitar-me faz em verdes pastos. Guia-me. Então eu abri a Bíblia e comecei a ler o Salmo 91. E ele começou a se agitar na banheira, me mandando calar a boca, me xingando de tudo que era nome. O Senhor é meu pastor e nada me faltará. Deitar-me faz em verdes pastos. Guia-me. E uma hora ele parou. Pode ter durado só 1 ou 2 minutos, mas parecia uma eternidade. E quando ele parou, ele começou a chorar, falando: mamãe, não era eu, não era eu. Quando seu filho está em perigo, você faz qualquer coisa para proteger ele. Quando você não vê, nem pode sentir qual é o risco, você fica frustrada, perdida. A essa altura, Dawn estava desesperada para salvar seu filho. E foi naquele momento que eu conheci o Joe. Ela disse que achava que a casa dela era assombrada e que o filho dela via coisas e falava com espíritos. A Dawn mencionou uns cheiros estranhos na casa.
pouco antes de um espírito aparecer, você sente um cheiro floral, normalmente de rosa ou lilás. O Jordan acreditava que o espírito de uma garotinha falava com ele. Normalmente, crianças veem o espírito de outras crianças. O espírito de uma garotinha que tinha falecido estava tentando se comunicar, e o único jeito de chamar a atenção de alguém era falar com alguém que tinha uma mentalidade, uma vida parecida com a dela, ou seja, outra criança. Conforme eu investigava, eles foram respondendo minhas perguntas e algumas coisas como as cartas de tarô. Ela tinha brincado um pouco e foi então que eu comecei a entender o que estava acontecendo. As cartas de tarô são uma ferramenta de adivinhação. Elas servem para se comunicar com os falecidos. Muitas vezes as pessoas brincam com as cartas e, de repente, alguém faz uma conexão e uma porta se abre. No paranormal, nós temos um ditado. Normalmente, quando uma coisa volta, às vezes ela volta 2 ou 3 vezes pior do que era no começo. Não temeria o mal. Parecia que esse era o caso. O plano era encontrar alguma coisa. Tinha alguma coisa ali que a gente precisava atrair. Senão, a gente precisaria de um indício, de alguma coisa para trabalhar e que mostrasse que tinha alguma coisa de sobrenatural acontecendo na casa. Nós passamos, acho que umas 4 ou 5 horas investigando, e nossa última sessão foi no porão. Nós instalamos as câmeras, o equipamento de vídeo, tiramos muitas fotos. Eu não me senti bem perto daquele porão. Eu me senti... tipo, quando você sente aquele arrepio na nuca. Foi o que eu senti. Então, eu decidi, quer saber? Vamos descer e dar uma olhada nesse porão. Eu não gosto muito de começar rezando logo de cara. Eu não quero parecer alguém muito religioso ou tentando já tirar conclusões. O senhor é meu pastor e nada me faltará. Mas eu senti que seria bom rezar dentro do porão. E foi o que a gente fez. Mansamente a águas tranquilas. Refrigera a minha. E quando o Joe me ligou uns 2 dias depois, ele falou que tinha uma coisa para me mostrar que ia me deixar impressionada. Bem no final da fita, pouco antes de acabar, eu ouvi a oração. Now a house of Christ. Thank you. And you are no longer welcome here, evil spirit. And you know you must obey our commands. E bem naquele momento, por cima da oração, tinha um ronco bem alto. Um ronco horrível que parecia de um animal ferido. Foi um grito apavorante, alto. Parecia com um animal sendo torturado. Eu não tenho nenhuma dúvida de que aquele ronco não foi feito por um humano. Mas foi um alívio, porque isso explicava o que a gente sofreu. Tinha alguma coisa sobrenatural acontecendo na casa. Pouco depois de Joe investigar a casa, os Pierce estavam tendo uma tarde como outra qualquer. Eu vou te pegar! Eu vou te pegar! Que feroz! Opa! Meu marido, eu e o Jordan estávamos no quarto, meu marido no computador. Eu estava na cama com o Jordan lendo a Bíblia e daí comecei a ler em voz alta. Ele começou a se agitar e me bater e, sabe, gritar palavrões. E eu gritei, Mark, vem aqui me ajudar. Preparas uma mesa perante
Ele veio e segurou o Jordan e me falou: continua lendo, continua. Ele estava muito forte e, de repente, parou tudo. Ele chorou de novo, falando que não era ele. Eu não sabia mais o que fazer com ele, eu só sentava lá, frustrada. Isso deve ser difícil para você. Você culpava o seu filho? Eu culpava a mim mesma. O que eu fiz para abrir essa porta? Eu achava que minha curiosidade tinha aberto a porta, mas já tinha algo na casa quando a gente mudou. As coisas nunca melhoravam e aí a gente estava cansado. A gente passou 4 anos na casa, então muita coisa diferente aconteceu. Ele era novo e achei que talvez fosse esquecer. Mas ainda não esqueceu. Foi meu primeiro filho e... Eu ainda me culpo porque... Ele sofre de estresse pós-traumático. E não dá pra falar pro psiquiatra. Ele quer contar pra alguém. Porque ele é desse jeito. E em vez disso, ele tem que tomar remédio. Ele tá com 13. Mas ele já tá dormindo no sofá de novo. Ele não quer dormir no quarto. Depois do que ele sofreu, ele quer dormir no meu quarto. Ele não dorme com a luz apagada. Ele ainda ouve e vê os espíritos. Ele está um pouco melhor, mas ainda é bastante paranoico. Muito ansioso. Ansioso demais. Graças a Deus que a gente se mudou. Eu não queria continuar morando lá, sendo torturada diariamente.